meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Eu queria falar com vocês hoje uma coisa que Deus vem martelando na minha cabeça há um bom tempo. É uma coisa até que tem relação comigo, mas é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acredito que tanto experiências boas como experiências ruins devem ser compartilhadas, porque são testemunhos. Não que isso seja um testemunho, mas é uma coisa que eu vim sendo triste há algum tempo. Eu vinha conversando com Deus sobre isso, inclusive, e ele sempre vinha me lembrando de uma passagem da Bíblia que ele é como se dizia assim: calma, Amanda, calma. Se até com ele foi assim, com nós não vai ser diferente. Sabe quando você vê pessoas ao seu redor que fazem coisas que, segundo isso na própria Bíblia, não são coisas corretas, ainda assim você vê essas pessoas fazendo essas coisas e parece que elas aparentemente se dão bem, como eu falei, aparentemente. E assim parece que essas pessoas se dão bem e você tenta fazer as coisas do jeito certo, tenta dar o seu melhor, fazer o seu melhor em relação a tudo aquilo que você vai fazer no seu trabalho, e mesmo assim parece que a coisa não anda, a coisa está meio empacada, tipo, chegou ali e parou. Pois bem, isso tem acontecido comigo ultimamente. Algumas coisas que eu tenho feito parece que elas estão meio empacadas, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre algumas pessoas que, por mais que eu aconselhe, às vezes as pessoas elas insistem em seguir por caminhos, seguindo fazendo coisas ou por caminhos que não são agradáveis aos olhos do Senhor, só que, digamos que elas estão com uma maneira de pensar realmente um pouco diferente. Isso me entristece, mas eu sei que isso na base da oração mesmo, bons exemplos, que as coisas vão mudar. E pensando nisso, né, eu estive conversando com Deus e eu estava pensando sobre isso, né, e eu conversei com Deus. Eu pensei, meu Deus, eu procuro sempre fazer as coisas do jeito certo. Eu sei que isso não é uma desculpa para que as coisas na nossa vida caminhem do jeito certo, porque eles têm problemas de dificuldade na vida de qualquer pessoa. Só que eu sempre procuro te honrar, eu sempre procuro fazer tudo do jeito certo. E ainda assim eu não vejo as coisas caminhando, eu não vejo as coisas andando pra mim, mas em compensação para as pessoas que claramente estão fazendo as coisas da maneira como não deveriam ser, estão indo por caminhos que não deveriam ir, e ainda assim parece que para essas pessoas as coisas estão super bem, estão super bem, e mesmo assim parece que as coisas pra mim estão empacadas. E eu estive conversando com Deus, eu sempre tenho conversado muito com Deus sobre isso ultimamente, e Deus me lembrou de uma passagem na Bíblia, bem no comecinho do livro, inclusive da Bíblia, lá em Gênesis, que aconteceu com Jacó, quando ele deu a sopa de lentilhas pro irmão dele, ele conseguiu a primogenitura no lugar do irmão dele, que era o primogênito. Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Então a bênção da primogenitura seria para Esaú, mas o Esaú, tipo, ele não tava nem aí pra aquela bênção, mas não em consideração que tava morrendo de fome. E na Bíblia dizia que o Esaú era um perito caçador, enquanto que o Jacó estava mais na cozinha, que era melhor na cozinha, tanto que ele fez umas sopas de lentilhas e o Esaú quis muito comer. Aí o Jacó é esperto que só, né? Porque não, ele não foi ladrão, ele não roubou, ele foi esperto porque, bem, sabe, né? Então ele conseguiu a bênção no lugar do irmão dele, e quando o pai dele foi abençoar os dois, o pai dele só conseguiu entregar a bênção pro Jacó. E no início, o Esaú não recebeu coisas boas, digamos assim, de bênçãos do pai dele, porque a bênção da primogenitura mesmo foi pro Jacó, mesmo ele não sendo primogênito. E o Esaú ficou tiririca com ele, queria pegar ele, socar, matar, na verdade, se não me engano. E o Jacó ficou com medo, né, das ameaças do irmão, e acabou fugindo. E no deserto, até na Bíblia menciona que ele dormiu no deserto, a Bíblia menciona que ele fez uma pedra de travesseiro, e que durante a noite ele teve um sonho de ele ver uma escada que vinha do chão e até o topo do céu, onde ele via os anjos descendo e subindo da escada, tipo, indo e voltando, né? Nisso que ele viu os anjos descendo e subindo, ele viu os anjos descendo e subindo pela escada, uma escada que ia do chão até o topo do céu. E depois disso o sonho acabou, e ele ficou assim, extasiado, espantado com aquilo. E ele honrou o nome do Senhor ali, ele fez um altarzinho, jogou um pouco de azeite, e depois ele fez um voto com o Senhor, também de tudo aquilo que o Senhor desse pra ele, também ele ia dar o dízimo. E uma coisa, inclusive, que é mencionada na Bíblia, que tem muito foco na Bíblia, sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó, é que os três, financeiramente, eles foram muito abençoados. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, que menciona que o Isaac, ele ficou rico e foi ficando cada vez mais rico. E a mesma coisa com o Abraão, que ele também ficou muito rico, e com o Jacó também. Só que naquela época, diferente dos dias de hoje, não existia indústria, não existia muitas coisas que existem hoje. Então, assim, um homem e uma mulher serem ricos naquela época era eles possuírem servos, servas,
terem muitos pedaços de terra, tem lugares que eles fossem comprados, ter muitos animais, cabras, não sei se eles criavam vacas, não sei, a Bíblia fica me ensinando isso, mas eles tinham muitos animais, ovelhas, cabras, e quanto mais animais, quanto mais terras, quanto mais coisas eles tivessem, mais ricos eles eram considerados. Mas a questão aqui não é essa de quanto eles eram ricos, a questão é que após Deus me lembrar sobre essa parte dos anjos assim subindo as escadas, levando e trazendo coisas, e levando em consideração que o Jacó fugiu da casa dele sem ira nem beira, como diz o ditado, que ele só fugiu pelo corpo, mais nada, praticamente. Ele chegou na casa acho que de um parente do pai dele, se não me engano, do avô dele. Ele se casou com as primas em segundo ou terceiro grau, se não me engano, a Lia e a Raquel, também coabitou, né, com as servas delas, e teve os 12 filhos lá que estão na Bíblia, inclusive, que deram origem aos 12 tribos. E assim, só que assim, dos anos que se passaram, que eu já posso sair da casa dele fugindo do irmão dele, até ele ir lá, casar com a Lia, com a Raquel, ficar com as servas também, e voltar pra casa dele, ele ficou muito rico. Só que assim, ele não ficou rico do dia pra noite. Conforme ele foi trabalhando, né, porque o pai dele da Raquel só deixou ele se casar com elas, com caso com a Raquel, só que o pai delas enganou ele, fez ele casar com a Lia primeiro, que era mais velha, depois com a Raquel. E ele trabalhou durante anos, né, pra meio que pagar, né, pra poder ficar com elas. E eu não sei exatamente quantos anos ele ficou trabalhando lá. O que eu sei é que o Jacó era tão abençoado, mas tão abençoado por Deus, que ele ficou muito mais rico. Tipo, o pai dela já tinha, assim, as suas posses, mas ele, o Jacó, porque ele era um servo fiel e honesto e amava Deus, ele ficou muito mais rico do que o pai delas. Se não me engano, acho que era Labão. Labão. E por conta disso, ele acabou depois indo embora de lá e ele era considerado algumas coisas no meio do caminho. Só que assim, a Bíblia deixa bem claro que o Jacó, ele não ficou rico do dia pra noite. Ele foi trabalhando, e conforme ele foi trabalhando, as coisas foram acontecendo na vida dele, que ele foi ganhando e foi conseguindo mais animais, mais servos, e a casa dele foi crescendo e foi aumentando, e ele chegou lá sozinho e saiu de lá com um casarão, literalmente, assim, falando. E Deus acaba me lembrando dessa história também ao mesmo tempo dessa pequena passagem na Bíblia sobre a escada com os anjos subindo e descendo. E o que vem na minha cabeça que o Espírito Santo estava falando assim como Jacó saiu da casa dele sem nada e voltou para casa dele rico, para as pessoas que trabalham e enriquecem honestamente também é assim. As pessoas não ficam bem financeiramente do dia para a noite. As pessoas primeiro trabalham e através desse trabalho o Senhor vai abençoando e assim vai. Assim as pessoas vão ganhando mais e a pessoa fica bem de vida. Então, assim como aconteceu com Jacó, é até uma coisa boa para vocês lembrarem que assim, se vocês também têm essas preocupações em relação, principalmente à vida financeira, que vocês tentam fazer as coisas, parece que as coisas não saem do lugar, parece que nada dá certo, é só se lembrar também da história do Jacó. Jacó, ele sai de lá da casa do sogro dele extremamente rico, mas assim, ele chegou lá sem nada e saiu de lá rico, ou seja, as coisas não vão acontecendo de um dia para outro. Primeiro ele foi trabalhando, ele foi honrando a Deus, conforme ele havia prometido no deserto. Conforme foi honrando a Deus, Deus foi abençoando. Ele foi adquirindo servos e animais e saiu de lá com 4 mulheres, 2 esposas e as 2 servas. 11 filhos ainda, porque foi quando chegou num lugar que ainda teve acho que durante o caminho ainda a Raquel teve o segundo filho, depois disso ela morreu. Então o Josinho era pequenininho ainda, acho que devia ser criança no máximo, quando a Raquel teve o segundo filho, depois morreu. Então assim como com Jacó, a coisa não foi acontecendo tipo de um dia pro outro, comigo e com vocês também não vai ser de um dia pro outro. É claro que alguns de vocês podem não querer ficar ricos, podem apenas querer ter uma vida confortável, uma vida estável, ganhando o nosso salário para conseguir manter sua casa, seja de uma casa própria no aluguel, para conseguir manter a família, conseguir comprar coisas, ter um carro, não sei. Tem algumas pessoas que também querem um pouco mais, que gostariam de ter uma vida muito melhor, uma casa excelente, casa grande, não sei, tem pessoas para cozinhar, para limpar a casa, enfim. Cada pessoa tem sua missão. Tem umas que se contentam, tem umas que ficam felizes com menos, outras que querem mais. Mas assim, independente da sua vontade, independente do que o seu coração querer, assim, de fato, querer mais, querer uma vida melhor não é nenhum pecado, porque se fosse pecado, Deus jamais teria permitido que Salomão fosse o homem mais rico que a terra já viu, ao menos naquela época, né? Que ele era extremamente rico, muito rico mesmo, tanto que a própria Bíblia menciona que ele não era apenas um homem sábio, mas também um homem rico, um homem mais inteligente, um homem mais rico que a terra já viu.
segundo a própria Bíblia, segundo o próprio Deus prometeu. O dinheiro que você vai ter, as coisas que você vai poder possuir, Deus vai permitir você ter, elas não podem jamais, em hipótese alguma, estar acima de Deus. Você não pode jamais, em hipótese alguma, amar as coisas que você tem na sua casa, as coisas que você vai conseguindo, e colocar elas acima de Deus. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você tem que fazer sempre tem que ser honrando a Deus, que indo buscar fazer o melhor para Deus. E é claro, tipo, se você conseguir ter uma vida melhor, uma vida melhor, se possível, sim, seria de muito bom grado, é muito bem-vindo para Deus que você ajudasse pessoas, tanto família como amigos ao seu redor. Não é necessariamente amigos, mas família, sim, é sempre muito bom, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem sua curtida, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo, que eu faço mais vídeos pra vocês, ok? Um beijo, se quiser ficar no vídeo e tchauzinho. Complicado.